Graça e a paz de Cristo a todos os irmãos. Amém. Alegria para nós podermos estar aqui compartilhando da palavra do Senhor. Amém. Mais este domingo, que continuamos na temática que foi iniciada no início do mês. Amém. Isso começou, uma série de mensagens. E o título dessa série de mensagens é 99 não é 1. Desculpa, 1 não é 100, né? 99 não é 100. Isso, 99 não é 100. E durante esse mês foi compartilhado aqui com os irmãos, nesses últimos 2 domingos que antecederam este domingo, a respeito do capítulo 15 de Lucas. E nós vamos continuar na mesma temática, por isso eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos estar lendo o versículo 11 e depois vamos pular para o versículo de número 29. Neste domingo estaremos falando a respeito do filho pródigo, sobre esta parábola contada por Jesus do filho pródigo. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 11: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E agora vamos pular para o versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Irmãos, palavra, como eu disse para os irmãos, nós já viemos meditando há algum tempo dentro do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A primeira parábola que foi pregada aqui foi a irmã Miriam que pregou, no culto das irmãs, e ela pregou sobre a dracma perdida. E a dracma perdida, exatamente foi falado nisso, que é aquilo que se perde dentro de nós, é aquilo que se perde dentro do nosso coração. Aquela mulher que tinha 10 dracmas e havia perdido uma, ela precisou acender uma luz e precisou limpar a casa para poder encontrar a dracma que havia perdido, trazendo-nos a representação, o significado de que muitas das vezes a gente perde algo dentro de nós, por falta de luz. Aquela mulher perdeu uma das dracmas que ela tinha. No domingo passado, o pastor aqui durante a ceia, ele nos falou da ovelha perdida, a ovelha que se perdeu, e o pastor precisou deixar as 99 no aprisco e sair atrás, procurar aquela ovelha que havia se perdido. E esta ovelha que havia se perdido, ela se perdeu porque ela tomou caminhos diferentes dos caminhos do rebanho. Ela tomou outro caminho, procurou outros pastos, correu para um lugar em que ela estava se afastando do rebanho, e por isso que ela se perdeu. E se os irmãos lembrarem, no domingo passado, o pastor ele nos falou aqui que a ovelha perdida, ela sabe que está perdida, porque ela é um animal, ela sabe, ela tem instinto e ela sabe que se perdeu. E a dracma perdida, ela não sabe que está perdida. Ela está perdida dentro de casa, e por estar dentro de casa, ela não sabe que está perdida. Ela é algo inanimado, é algo que não tem instinto, é algo que não tem pensamento, não tem raciocínio, e ela não sabe que está perdida.
E nesta noite nós vamos falar da parábola do filho pródigo, que é, digamos assim, o complemento dessas duas parábolas. Quando Jesus fala da parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, Jesus está falando para os publicanos e pecadores. Se os irmãos lembrarem, no início do capítulo 15, vai nos dizer que vinham muitos publicanos e muitos pecadores para ouvir o Senhor Jesus falar. E quando esses publicanos e esses pecadores vinham, os fariseus e os escribas murmuravam de Jesus, dizendo: este recebe publicanos e pecadores. E é exatamente por causa desta murmuração dos fariseus e dos publicanos, dos fariseus e dos escribas, que Jesus cita essas três parábolas, a parábola da ovelha que se perdeu, a parábola da dracma que se perdeu, e ele encerra falando que um homem tinha 2 filhos, e um dos filhos deste homem, o filho mais novo, ele chega até o pai num determinado dia e pede para que o pai reparta a parte que lhe era cabível da fazenda, a parte que era cabível a ele da herança. Ele pede a sua parte da herança. E Jesus diz que aquele pai de família, aquele homem que tinha esses 2 filhos, ele reparte a sua fazenda entre os seus 2 filhos. E passado algum tempo, depois que o pai faz isto, o filho mais novo, ele pega tudo que lhe pertencia, pega a parte que lhe cabia, e ele sai da casa do pai. Ele procura outro caminho, ele procura outro lugar, ele procura outra cidade, ele procura um lugar que lhe fosse aprazível, ele procura um lugar em que ele pudesse viver da maneira que ele queria, da maneira que lhe agradava, sem precisar estar obedecendo às ordens do pai, sem precisar estar obedecendo aquilo que era o ensino do pai. E a Bíblia nos diz que ele vai para outro lugar, e é interessante nós olharmos porque Jesus, ele denomina esta parábola como a palavra do filho pródigo. E a palavra pródigo quer dizer gastador, esbanjador. E este filho mais novo, ele se torna exatamente isto, um esbanjador, um gastador. Porque a Bíblia nos diz que, se afastando da casa do pai, ele começa a gastar tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que o pai lhe havia dado, tudo aquilo que ele havia pedido e o pai havia dado, ele começa a gastar com meretrizes, ele começa a gastar com os seus prazeres, ele começa a gastar com aquilo que mais lhe interessava, que ele mais gostava de fazer. E como todo esbanjador, ele acaba botando fora tudo aquilo que ele tinha, com este filho não foi diferente. A Bíblia nos diz, Jesus relata que este rapaz, ele acabou gastando tudo que o pai lhe havia dado, ele acabou gastando tudo que o pai havia lhe concedido, toda a parte da herança que lhe cabia, ele gastou, botou fora, esbanjou, e depois de haver esbanjado, gastado tudo, Jesus vai nos dizer que houve fome naquela terra. Começou este filho agora a padecer necessidade. Ele começou a padecer dificuldades e necessidade dentro desse caminho que ele havia escolhido. Porque, como Jesus citou lá no início do capítulo, falando da ovelha perdida, a ovelha perdida é exatamente esse filho mais novo, que escolhe um caminho diferente do caminho que o pai havia lhe mostrado, que escolhe um caminho diferente dos ensinamentos que o pai lhe havia dado, que o pai lhe havia ensinado. Este filho mais novo é exatamente esta ovelha que se perde do rebanho. É exatamente, ele está perdido porque ele se afastou do pai, se afastou da casa do pai. Ele não quis ficar próximo ao pai, ficar próximo à família. Então, tendo desperdiçado tudo, ele começa a passar necessidade. Ele começa a passar fome, ao ponto dele ter que chegar a alguém, que um dos moradores daquela cidade, pedir serviço, pedir um emprego, pedir um serviço que lhe desse a oportunidade de não passar necessidade, de não passar fome. E
não podemos perder de mente que Jesus está falando dessa parábola para fariseus e para escribas. E para um judeu, ainda mais para um fariseu, você falar que alguém estava alimentando porcos e que alguém desejava, sentia vontade de se alimentar da comida que os porcos se alimentavam, para um fariseu isto era, digamos assim, bastante ofensivo, trazia um confronto muito grande, porque os judeus têm os porcos como um animal imundo, e Jesus, dentro desta parábola, dentro desta história que ele está contando, ele coloca exatamente essa figura dos porcos e diz que aquele filho mais moço que havia esbanjado, que havia gastado, botado fora tudo que o pai lhe deu, ele agora, tendo fome, ele aceita o emprego de alimentar porcos, de cuidar de porcos, para que não passasse fome. E a Bíblia nos diz que a fome dele, a necessidade dele era tão grande, que ele olhava para os alimentos dos porcos, ele olhava para a comida dos porcos, e ele desejava se alimentar com aquilo que os porcos se alimentavam. Irmãos, dentro da figura que Jesus está colocando nesta história, que Jesus está contando, este filho mais novo, se os irmãos meditarem, ele vai embora e ele gasta o que o pai lhe deu, ele desperdiça o que o pai lhe deu. E o que existe de mais precioso na vida do ser humano não é a riqueza que ele possui. O que existe de mais precioso na vida do ser humano não é o dinheiro que ele possa ter, mas o que existe de mais precioso na vida de qualquer ser humano é o tempo. Porque o tempo para nós ele é limitado. Todos nós soubemos que nascemos e um dia nós vamos morrer. Temos um tempo limitado sobre a face desta terra. Temos um tempo limitado para viver. E dentro disso, se os irmãos olharem para este moço, ele se afastando da casa do pai, ele procurando fazer as suas próprias vontades e viver da maneira que mais lhe agradava, que mais lhe trazia prazer, ele estava desperdiçando as suas riquezas, ele estava desperdiçando o que ele tinha de mais precioso, ele estava desperdiçando o tempo, longe da casa do pai, ele estava desperdiçando o tempo, vivendo a vida da maneira que ele queria e não fazendo a vontade do pai. E se nós trazermos para dentro da temática e meditarmos dentro da temática que nós estamos trabalhando já há 3 domingos, irmãos, este filho pródigo, que de repente outro tempo foi alguém de nós, este filho pródigo que muitos de nós já nos encontramos exatamente vivendo na figura deste filho mais novo. Quantos e quantos saíram da casa do pai? Quantos e quantos não quiseram mais fazer a vontade do pai? Quantos e quantos gastaram o que há de mais precioso, gastaram o tempo que Deus lhes deu, vivendo a vida de uma forma dissoluta, vivendo a vida de uma forma esbanjadora, botando fora muitas das vezes os dons que Deus lhe deu, botando fora muitas das vezes, aleluia, o chamado que Deus lhes fez. Aleluia. Quantos ainda hoje estão lá fora, perdidos, porque não querem obedecer ao Pai, porque não querem estar na casa do Pai, porque por vários motivos não querem mais se assentar à mesa do Pai, não querem mais ter comunhão com o Pai, e estão lá fora gastando tempo, gastando o que tem de mais precioso. Só que como aconteceu com este filho mais moço, como aconteceu com este rapaz, o que ele tinha de precioso, o que ele tinha que era o seu tesouro, o que ele tinha que era a sua herança, aquilo que o pai havia lhe dado, chegou um dia que tudo acabou e ele começou a passar por necessidades e por dificuldades. E quantos hoje em dia estão passando por necessidades, estão passando por dificuldades, porque gastaram tudo que o pai lhe deu,
esbanjaram tudo que o pai lhe deu, colocaram fora tudo que o pai lhe deu, e hoje passam por dificuldades, passam por necessidades. Quantos hoje em dia, aleluias, estão, digamos figuradamente, estão alimentando porcos para tentar suprir as suas necessidades? Quantos hoje em dia estão lá fora, olhando para aquilo que os porcos comem e desejando comer o que os porcos comem? Aleluias! Mas este filho, ele teve um tempo de arrependimento. A misericórdia de Deus foi grande para com a vida dele. O amor de Deus o alcançou de uma forma maravilhosa. Amém. Porque mesmo ele tendo ido embora, mesmo ele tendo levado tudo que lhe pertencia, tudo aquilo que o pai lhe deu, mesmo ele tendo esbanjado tudo que o pai lhe deu, chegou um momento em que ele caiu em si. Chegou um momento em que ele estava desejando comer a comida dos porcos e que ele se lembrou e disse: olha, na casa do meu pai há tanta abundância de pão. Na casa do meu pai, qualquer um dos funcionários do meu pai tem abundância de pão. Na casa do meu pai ninguém passa necessidade. Na casa do meu pai ninguém precisa alimentar porcos. Na casa do meu pai ninguém precisa sentir vontade de comer o que os porcos comem. E a Bíblia nos diz que ele caiu em si. Aleluias, ou seja, a consciência dele foi despertada, e ele lembrou que ele tinha um pai, ele lembrou que havia um lugar na casa do pai. Aleluias. Glória a Deus. E eu digo para vocês nessa noite com toda certeza, que não importa o quanto uma pessoa possa ter esbanjado e botado fora o que o pai lhe deu, mesmo assim eu afirmo para vocês, sempre vai haver um lugar na casa do pai. Amém. Sempre vai haver um lugar à volta da mesa do pai. O pai sempre está esperando aquele filho que foi embora voltar. O pai sempre está na porta da casa esperando, porque um dia o filho vai cair em si. A esperança do pai é que um dia a consciência daquele filho vai ser despertada, ele vai acordar, aleluias, e ele vai lembrar que na casa do pai há abundância. Amém. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que quando ele cai em si, quando a consciência dele desperta, quando ele lembra que ele tem um pai, ele agora começa em sua mente planejar a volta para casa, o retorno para casa. De repente sentir certeza de que o pai estaria esperando ele. De repente sentir a certeza de que haveria um lugar ainda para ele. Mas ele resolve voltar e ele começa a planejar e dizer que ele vai chegar no pai e dizer: pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim como um dos teus empregados. Aleluias, ele planeja falar uma frase para o pai, ele planeja toda esta frase que é uma frase de arrependimento. Ele planeja chegar para o pai e dizer: eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Ele planeja se arrepender. Irmãos, para qualquer um que foi embora da casa do pai, para qualquer um que desperdiçou tudo que o pai lhe deu lá fora, mesmo assim existe um momento de arrependimento, que essa pessoa pode se voltar para o pai, que essa pessoa pode voltar para a casa do pai e dizer: pai, eu pequei contra os céus, pai, eu pequei contra ti. Aleluia, porque o pai está esperando este momento de arrependimento, este sentimento de arrependimento, porque só passa por um momento de arrependimento quem reconhece a própria culpa, quem reconhece que errou, quem reconhece que falhou, quem reconhece que errou o caminho, que tomou caminhos que não era para tomar. Só busca arrependimento aquele que se afastou do rebanho, aquele que reconhece que está perdido.
E assim como uma ovelha, quando se perde, ela fica gritando e procurando rebanho, e procurando pastor, da mesma maneira esse filho, ele reconheceu que estava perdido, ele reconheceu que tinha tomado um caminho errado, ele reconheceu que precisava voltar para a casa do pai, e naquele momento ele começa a se arrepender e dizer: eu pequei contra os céus, eu pequei contra o meu pai. Aleluias. E a Bíblia nos diz que ele, levantando-se, foi para o seu pai, levantando-se do lugar que estava, deixando lá os porcos, deixando lá aquela cidade em que ele estava, deixando lá tudo aquilo, ele volta para a casa do pai. Aleluia. E eu acredito que, para surpresa dele, depois dele tomar essa iniciativa de voltar para o pai, quando ele chega perto de casa, ele consegue olhar de longe e ver que o pai ainda estava lhe esperando. Porque não importa o quão distante você fuja de Deus, Deus sempre vai estar te esperando. Deus sempre vai estar esperando que um pecador chegue e diga: pai, eu pequei contra os céus, pai, eu pequei contra ti. Mas Deus sempre vai estar esperando, porque ao contrário da parábola da ovelha perdida, que o pastor precisou ir em busca da ovelha, porque naquela parábola da ovelha perdida, o pastor significa exatamente nós, cada um de nós, que temos a oportunidade de ir atrás daquele que se perdeu, daquele que está fora do rebanho, daquele que está fora do aprisco. Agora a palavra do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, Jesus está falando sobre arrependimento, sobre alguém que está lá fora e que cai em si, que se arrepende. E tudo que o pai espera de alguém que saiu do caminho, de alguém que está lá fora, de alguém que está cheio de necessidade, mas que se arrepende, o pai espera que ele tome a iniciativa de voltar para casa. Porque por mais que tu vá atrás de alguém que está perdido, por mais que tu leve uma palavra, leve uma oração para alguém que está perdido, sempre vai precisar ter a iniciativa daquele que está perdido de voltar para casa. E não adiantava esse filho pródigo se arrepender, não adiantava ele planejar e dizer: eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra os céus, e continuar lá vivendo aonde ele vivia, continuar lá fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo, continuar lá alimentando os porcos e passando necessidade. Não adiantava. Era importante o arrependimento, era importante o reconhecimento do erro, mas era importante também, ou foi importante, ele tomar a iniciativa de voltar para casa, de se encontrar novamente com o pai, porque o pai estava esperando ele para dar um abraço nele. Ele esperava chegar na casa do pai e se tornar um dos empregados do pai, mas ao contrário das suas expectativas, ele volta para casa e o pai diz para ele: olha, eu estava te esperando. E o pai manda trazer uma roupa nova, o pai manda trazer um calçado novo, o pai manda colocar um anel novamente nos dedos dele, o pai manda fazer uma festa, fazer um banquete para festejar a volta daquele filho que estava perdido e foi achado. Mas como a parábola ela nos fala de dois filhos, não apenas de um. Havia este filho que havia se perdido saindo de casa, havia este filho que havia se perdido indo para uma terra longínqua, havia este filho que havia desperdiçado tudo que o pai havia lhe dado. Mas também havia o filho mais velho, havia o outro irmão, o outro filho deste homem, que a Bíblia nos diz que estava no campo. E Jesus diz que quando ele volta para casa, de longe ele vê a festa, de longe ele vê que estavam dando um banquete, que estavam se alegrando. E Jesus diz que este filho mais velho, ele chega perto de casa, ele chega
perante a porta, e ele pergunta para um dos empregados do seu pai o que estava acontecendo. E aquele empregado diz: olha, o teu irmão que estava perdido, o teu irmão que havia ido embora, o teu irmão que o teu pai dava como perdido já, ele voltou para casa, e o teu pai recebeu ele, e o teu pai restituiu ele um lugar na família. O teu pai colocou ele para dentro de casa e está dando uma festa para comemorar a volta do teu irmão. E a Bíblia nos diz que aquele filho mais velho, ele se indignou com aquela situação. A Bíblia nos diz: mas ele indignou-se e não queria entrar. E aqui, irmãos, Jesus está falando de uma forma figurada, mas Jesus está citando exatamente os fariseus e os escribas, porque os fariseus e os escribas, eles tinham uma ideia de que, por eles pertencerem à descendência de Abraão, por eles serem descendentes de Abraão, eles teriam um lugar assegurado no reino de Deus, eles teriam um lugar assegurado nos céus, porque afinal eles eram descendência de Abraão. Se os irmãos olharem nos evangelhos, os irmãos vão ver que Jesus muitas e muitas vezes fala disso para os fariseus e para os escribas. Jesus chega a dizer para eles: olha, vocês não venham me dizer que vocês são descendência de Abraão, porque eu digo para vocês que até das pedras Deus pode suscitar descendência em Abraão. Jesus, certa vez, falando aos fariseus e falando aos escribas sobre o fato das pessoas serem escravas do pecado, os fariseus disseram para Jesus: olha, nós nunca fomos escravos de nada, pois nós somos descendentes de Abraão. Então os fariseus, eles tinham essa ideia de que, por serem descendentes de Abraão, eles tinham um lugar assegurado no reino de Deus. E este filho mais velho é exatamente esta figura. Este filho mais velho é exatamente representa exatamente esta ideia dos fariseus e dos escribas, porque este filho mais velho, ele sentia-se mais justo do que o irmão, porque afinal o irmão havia ido embora, afinal o irmão havia desperdiçado o que o pai lhe deu, e ele não, ele havia ficado na casa do pai. Ele continuava fazendo o serviço que o pai mandava, ele continuava obedecendo a tudo que o pai pedia, ele continuava fazendo a vontade do pai, segundo a visão dele. Então ele era mais justo, ele era mais merecedor do que o irmão. E diante desta visão dele, de que a entrada na casa do pai, a entrada na família, se dava por mérito e não pela graça, ele entendia que por ele fazer aquilo que precisava ser feito e obedecer ao pai, ele tinha direito de estar na família, e o irmão desobediente não tinha mais esse direito. E a Bíblia nos diz que aquele pai, ele sai na porta, ele vê que o filho não queria entrar, e ele sai na porta, e ele pergunta para o filho por que o filho não quer entrar, ou por que o filho não quer participar do banquete, ou por que o filho não quer se alegrar pela volta do irmão. E a resposta dele é: eis que te sirvo há tantos anos, eis que faço a tua vontade por tanto tempo, eu faço tudo o que tu me pede há tanto tempo, e tu nunca me deu nem um cabrito para mim me alegrar com os meus amigos. E irmãos, este outro filho, este filho mais velho, ele é exatamente a figura da dracma que está perdida dentro de casa. Ele não fugiu da casa do pai, ele não saiu da casa do pai, ele não foi embora, ele continuou servindo o pai. E nessa noite eu te trago também a uma reflexão que, quantas das vezes existem pessoas que estão dentro da casa do pai, quantas das vezes tem pessoas que estão participando da mesa do pai, mas que ainda não entenderam, ou não compreenderam, que a entrada no reino dos céus é pela graça e pela misericórdia de Deus, e não por aquilo que tu possa fazer, não pela obra que tu possa fazer, não pelo serviço que tu possa fazer. O povo judeu, eles tinham muito esta ideia de que se eles cultuassem direitinho, se eles fizessem todos os sacrifícios,
se eles guardassem o sábado, se eles decorassem toda a lei, isso iria lhes tornar santo, e isso iria lhes garantir uma entrada no reino de Deus. Então, muitos do povo judeu chegavam no dia do culto, eles estavam lá no templo, eles faziam o sacrifício, eles faziam as orações, eles faziam a leitura da Torá, eles guardavam o sábado, eles faziam tudo direitinho, e saindo dali, eles viviam uma vida dissoluta, eles viviam uma vida totalmente contrária àquilo que era a lei de Deus, aquilo que a lei de Deus ensinava. Se os irmãos olharem a Bíblia, olharem lá para os profetas, em Isaías, no capítulo 1, quando Deus chama Isaías, a mensagem que Deus dá para Isaías entregar para o povo de Israel é exatamente essa, porque Deus diz para o povo de Israel: olha, eu não aguento mais o cheiro do incenso que vocês queimam, eu não aguento mais o sacrifício que vocês sacrificam, eu não aguento mais o culto de vocês, cheira mal diante de mim, eu não consigo mais escutar a oração de vocês, porque vocês fazem tudo isso, vocês fazem um culto muito bonito, vocês fazem uma obra muito bonita, mas vocês não exercem a justiça, vocês não exercem a misericórdia, vocês não exercem a bondade. Ou seja, a Bíblia nos deixa bem clara que não é simplesmente por um culto que alguém tem garantia de entrada no reino dos céus. Não é simplesmente por trabalhar na obra que alguém tem a garantia de entrada no reino dos céus. Mas o que nos garante a entrada no reino dos céus é nós estarmos próximos do Pai, é nós estarmos obedecendo aos mandamentos do Pai, é nós estarmos fazendo aquilo que o Pai quer que nós faça, mas sem nos afastarmos da presença do Pai, sem nos afastarmos da mesa do Pai, sem nos afastarmos do fato de vivermos em família, da comunhão em família. Aleluias! Porque este filho mais velho, mesmo perdido, ele continuava em casa. Ou mesmo estando na casa do pai, ele estava perdido e ele precisava se voltar para o pai e ter um coração sincero diante do pai. A ovelha que estava perdida, ela precisava ser achada. E Jesus vai nos dizer que ela foi achada pelo pastor. E que o pastor fez uma festa porque encontrou a ovelha que estava perdida. A dracma que estava perdida, ela precisava ser achada, precisava ser encontrada. E a Bíblia nos diz que aquela mulher, ela varreu a casa, ela acendeu a luz, ela achou aquela dracma e ela se alegrou com as suas vizinhas por ter achado aquela dracma. O filho que estava perdido, ele precisava voltar para a casa do pai. Ele precisava de arrependimento, ele precisava cair em si, mas ele precisava voltar para a casa do pai, ele precisava ter uma iniciativa de voltar para a casa do pai. Porque o pai, ele sempre continua esperando aquele que se perdeu. Amém. Não importa se perdeu lá fora, não importa se esbanjou e gastou tudo que o pai deu lá fora, não importa se foi para outra terra longínqua, ou se continua dentro de casa, mas ainda assim está perdido. O pai sempre está esperando que o filho se volte para ele. Amém. E nesta noite, aleluias, eu creio, eu tenho uma absoluta certeza e posso dizer para vocês que Deus está aqui nesta noite, que Deus se faz presente aqui nesta noite, e nesta noite Deus, Ele está te esperando com seus braços abertos. Eu não sei se você se perdeu, se você foi embora da casa do Pai, se você desperdiçou o teu tempo lá fora, ou se você ainda estando dentro da casa do Pai, mesmo assim está perdido. Deus, nesta noite, está com seus braços abertos, te esperando você voltar-se para Ele. Porque o que aquele pai mais prezava, o que aquele pai mais gostava, era de ter os filhos em casa, era de ter os filhos à volta da sua mesa, era de ter comunhão com o filho.
Aquele pai em nenhum momento ele jogou na cara do filho o que o filho havia desperdiçado. E você não precisa se preocupar, porque Deus jamais vai jogar na tua cara o tempo que tu desperdiçou lá fora. Porque o que importa para o pai é o hoje, é o agora, é a tua entrega hoje para Ele, é o teu coração sincero hoje. Isso é que importa para o pai. Para o pai não importa se tu trabalha muito ou se tu trabalha pouco. O que importa para o pai é tu ter o teu coração voltado para Ele, viver em um mesmo espírito com Ele. Eu te convido a se colocar de pé nesta noite. Esta é uma noite de reflexão para nós. Esta é uma noite de nós olharmos para nós mesmos. Esta é uma noite de nós olharmos para o nosso coração. Porque dentro dessa parábola que Jesus conta, a casa daquele pai, a fazenda daquele pai, representa o reino de Deus. E quando aquele filho mais velho ele não queria entrar, a Bíblia nos diz que o pai parou a porta, tentando convencer o filho a entrar para dentro de casa, a entrar para dentro do reino. E de repente você pode estar dentro da igreja há muitos anos, há muito tempo, fazendo todo o trabalho da fazenda, e mesmo assim tu está do lado de fora da porta. Mesmo assim, tu ainda não entrou para dentro do reino de Deus. Lembre-se do que o pai falou para aquele filho mais velho: filho, tudo que eu tenho é teu. Tu nunca precisou pedir para fazer uma festa com os amigos. Tu nunca precisou pedir um cabrito para se alegrar com teus amigos, porque tudo que eu tenho é teu. Mas é teu desde que tu esteja do lado de dentro da porta. Deus, Ele tem muitas bênçãos para nos dar, irmãos. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das tribulações que nos assolam no nosso dia a dia, Deus, Ele tem muitas bênçãos para nos conceder. Mas Deus, Ele quer que nós estejamos do lado de dentro da porta. Deus, Ele quer que nós estejamos do lado de dentro do reino. Não adianta nós ficarmos do lado de fora, batendo no peito e dizendo: pai, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho, eu me esforço, mas estou do lado de fora. Não, tem que estar do lado de dentro, porque o pai tem um lugar para nós em volta da mesa. O pai tem um lugar para os filhos vivendo em comunhão de família. Não importa se o filho se perdeu ou se o filho está na volta de casa, mas o pai quer todos os filhos à volta da mesa. E nesta noite o pai te faz um convite a estar à volta da mesa. De repente, há tanto tempo já tu não sente aquela presença real e verdadeira de Deus. De repente, há quanto tempo tu vem num culto e tu vai embora da mesma maneira que tu chegou? Há quanto tempo tu vem num culto e tu não busca verdadeiramente a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida? Há quanto tempo tu não derrama o teu coração de uma forma sincera perante Deus? De repente, há quanto tempo tu estás, aleluia, confiando no trabalho que tu realiza e não está entendendo que o Pai quer ter a intimidade, é ter comunhão contigo? Nessa noite o Pai te convida a sentar à volta da mesa. Nessa noite o Pai te convida a uma comunhão. Nesta noite o Pai te convida a abrir o teu coração e a te derramar na presença dEle, porque o Pai tem bênçãos para te dar. O Pai tem algo maravilhoso para te dar. O Pai quer compartilhar, quer partilhar contigo de tudo aquilo que Ele tem. Mas é necessário que estejamos vivendo uma vida de comunhão com Ele. Aleluias. E nesta noite eu não sei se entrou alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus, ou que está desviado, que está fora dos caminhos do Senhor, que está longe do rebanho, longe do aprisco. E de repente nesta noite você está ouvindo o chamado do Pai para ti. De repente nessa noite tu quer te arrepender, de repente nessa noite tu quer voltar para a casa do Pai. Esta é uma noite em que o Senhor está te chamando, em que o Pai está te chamando. E se você está fora dos caminhos, basta apenas no teu coração
você voltar o teu coração para o Pai e você te arrepender dos caminhos errados que você tomou. Ou de repente nesta noite, você possa estar pensando, mas eu estou na igreja há tanto tempo, eu sou obreiro há tanto tempo, eu prego há tanto tempo, eu canto há tanto tempo, eu oferto há tanto tempo. Mas essa noite é uma noite que o Pai está te chamando à comunhão, é uma noite que o Pai está te chamando à intimidade com Ele. E eu quero fazer um convite para você nesta noite. Eu sei que não é mais um costume nosso, mas eu quero fazer um convite para você nesta noite, que sentiu a palavra de Deus falar contigo, que sentiu a voz de Deus falar contigo nessa noite através da palavra. Eu te convido a passar aqui na frente para nós estarmos orando juntos nesta noite. O Deus que a gente serve é um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, um Deus tão cheio de misericórdia e bondade. O Deus que a gente serve é o Deus que ainda cura, é o Deus que ainda liberta, é o Deus que ainda transforma, é o Deus que ainda salva, é o Deus poderoso. Aleluias, e Ele está presente aqui nesta noite. Tu não está simplesmente num culto, não está simplesmente em mais um culto de domingo, mas tu está na casa do Pai, à volta da mesa do Pai. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, porque as tuas mãos sempre continuaram estendidas. Nós te agradecemos, Pai, porque mesmo quando nós saímos do teu caminho, mesmo quando nós escolhemos o nosso próprio caminho, mesmo quando nós escolhemos caminhos errados, o Senhor continua nos esperando com seus braços abertos, esperando nós nos voltarmos para Ti, esperando nós voltarmos para casa. Pai, eu te agradeço porque mesmo quando estamos em casa, mas ainda assim estamos perdidos em nossos pensamentos, estamos perdidos em nossa própria justificação, mesmo estando em casa, mas estamos do lado de fora da porta, mesmo assim tu estás na porta, tentando nos convencer de entrar para dentro. Eu te agradeço pelas tuas misericórdias, Senhor. E eu te peço, Senhor, que tu estenda as tuas mãos sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas que estão aqui na frente nesta noite, que entraram aqui enfermos, que entraram aqui com dificuldades, que entraram aqui com lutas. Senhor, só o Senhor conhece a luta das tuas filhas, a luta dos teus filhos, a dificuldade que eles enfrentam. E eu te peço, Senhor, que tu seja com eles. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar discernimento, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha dar graça para que eles venham vencer as lutas, as dificuldades. Eu te peço, Senhor, que tu traga cura sobre os enfermos. Eu te peço que tu tragas cura física. Eu te peço que tu traga cura emocional, cura sentimental. Senhor, que nesta noite seja noite de milagre, que nesta noite seja noite que venha marcar as nossas vidas, que nesta noite venha ser uma noite de transformação, Pai. Que toda a dificuldade que os teus filhos têm enfrentado, Senhor, aleluia, eles possam colocar nos teus pés nessa noite, Pai, porque nós estamos à volta da tua mesa, Pai, e estando à volta da tua mesa, Senhor, nós podemos te contar os nossos problemas. Estando à volta da tua mesa, nós podemos compartilhar contigo das nossas dificuldades. Eu te peço, Pai, entra com a providência, entra com o milagre, entra com a cura, aleluia, Senhor, que aquilo que é impossível possa se tornar possível nessa noite, porque para Ti não há nada difícil, para Ti não há nada impossível, para Ti não há nada que seja demasiadamente difícil ou impossível. Nós cremos em Ti, cremos no Teu milagre, cremos na Tua providência e Te agradecemos por tudo, Pai, no nome maravilhoso de Jesus. Amém.
E amém, Senhor. Amém.